Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso vídeo aqui sobre VGHF11. Por que eu resolvi falar de VGHF11? Porque eu recebo muita pergunta no Instagram. Por que os rendimentos estão caindo? Por que o último rendimento veio muito mais baixo do que o convencional? Então vamos entender o que está trazendo esse rendimento mais baixo aqui no VGHF11. Tenho certeza que você não vê em outros vídeos por aí no YouTube. Aqueles vídeos que mandam você comprar 10 cotas para ter X de rendimento, 100 cotas para ter Y de rendimento. Vamos estudar de fato, então vamos trazer esse conteúdo super especial para você. Já peço seu like, peço seu comentário, é importante para a gente, é importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Se inscreve aqui no canal também, é muito gratificante. Vamos começar aqui pelo objetivo do fundo. Para quem não conhece ainda o VGHF11, já fazer uma introdução. Lembrando que tem dois vídeos muito bons, muito legais sobre o VGHF já aqui no canal, explicando a estratégia direitinho desse fundo. O objetivo dele aí é adquirir ações imobiliárias, debêntures, participações de SPE, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, cota de fundo imobiliário, CRI, cota de FIDIC imobiliário, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, letra imobiliária garantida, LIG ou outros títulos imobiliários. Então ele tem um mandato realmente muito amplo. Ele é realmente um hedge fund, inclusive foi pioneiro aí nessa estratégia hedge fund. Ele pode investir em praticamente tudo que cabe dentro de um fundo imobiliário. Isso é importante você já saber. Aqui a gente está tomando por base o relatório de julho de 2022 para fazer a avaliação do fundo, o estudo do fundo. E claro, a gente inicia pelo comentário da gestão. O fundo encerrou o mês de julho com 94,3% do PL alocado em ativos-alvo, distribuídos em 81 ativos diferentes. Então, realmente tem uma bela diversificação, 81 ativos, um total aí de 636 milhões de reais de PL. Esse fundo cresceu muito rápido. Inclusive no finalzinho vou falar um pouquinho mais desse crescimento super acelerado do fundo. Pulei aqui uma partezinha e a gente vê. Ao longo do mês, a gestão aproveitou as condições de mercado para vender algumas posições de ativos com lucro, além de se antecipar ao movimento de queda de alguns fundos de CRI que ocorreram no final do mês de julho e início do mês de agosto. Então, ponto importante aqui, a gente viu que os fundos de papel sofreram bastante, já vinha uma deflação que já era bastante endereçada, então eles estão dizendo que se anteciparam nesse movimento, mas a gente vai ver que a carteira segue muito focada em fundo de papel, mas a gente vai ver que na parte de fundos imobiliários a carteira segue muito focada ainda em FII de papel, então essa venda aí foi pequenininha. Houve desinvestimentos líquidos entre vendas e compras de 24,1 milhões de reais de ativos na carteira que compõe a parte de renda e 21,3 milhões de ativos da carteira valor. Esse é outro ponto legal. Esse fundo ele divide as estratégias em renda, que é aquela parte para trazer de fato rendimento recorrente, para trazer ali a distribuição mensal comum, e a parte valor, que eles visam ganho de capital para trazer um boostzinho ali de geração de alfa. Dentro da carteira renda foram vendidas posições líquidas de 20,8 milhões de reais de cotas de FII, sendo todos FII de CRI, majoritariamente indexados a índice de inflação. É aquilo que a gente falou, proteção contra a deflação. Ao mesmo tempo, aumento na posição de FII de CRI indexado a CDI. Dentro da carteira valor, houve vendas líquidas de 13,1 milhões em ações e 1,5 milhões em cotas de FIIs, aproveitando as condições favoráveis de mercado. Ao mesmo tempo, foi vendida a posição na SPE BF348, que fará parte de um FII de desenvolvimento, cujo fundo será investidor. Então está trocando aí a posição de acionista na SPE para partir então na posição de fundo imobiliário de desenvolvimento. Com esses movimentos, a carteira de cotas dos FIIs passou a representar de forma consolidada renda mais valor, 22,8% PL, ante 26,1% no mês anterior. Ao mesmo tempo, a carteira de ações diminui também sua participação, 7,4% do PL em junho para 5,8% em julho. E aí, sem enrolação, a gente já parte para a avaliação da carteira de ativos. A gente vê que realmente tem uma excelente diversificação em CRIs, maior posição do fundo aqui com 6,6% do PL, então bem tranquilo. A gente, se observar lá atrás, VGHF era muito mais concentrado, isso traz muita tranquilidade para o cotista do VGHF. E aí o ponto que eu acho muito bacana, o primeiro ponto que já faz a gente entender um pouquinho dessa redução dos rendimentos. Trouxe aqui em vermelho a taxa média ponderada da carteira, isso o fundo não traz, foi calculado por mim aqui na unha, IPCA mais 8,75%, CDI mais 4,2%, essa é a taxa atual.
Lá em outubro, quando o fundo fazia uma crescente de rendimentos, distribuiu 0,15, era de IPCA mais 9, CDI mais 5,3. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto interessante, redução das taxas médias da carteira, tanto em CDI quanto em IPCA. E aqui um ponto que eu fiz questão de marcar para vocês, hoje 58% da carteira voltada para CRI, 36,8% dessa carteira é focada aí em CRI residencial. Venho trazendo sempre essa informação, isso é algo que me preocupa, não vejo outros canais, outros perfis levantando essa questão, porém a gente vê as incorporadoras reduzindo margens, as incorporadoras reduzindo vendas, então me preocupa um pouquinho quando a gente tem um fundo muito focado no segmento residencial. Partindo agora para a carteira de FDIC, outro ponto muito legal, ela representa aí 5,4% da carteira, 36,7 milhões de reais. E aí, a gente vai ver dois FDICs em especial. FDIC Vales na cota subordinada, trouxe aí uma rentabilidade de 1,6% agora em julho, e lá em outubro, 1,7%. Então, uma rentabilidade já melhor também. Mas fica muito mais nítido aqui a questão no FDIC Valora Azequest. Ele trouxe aqui uma rentabilidade negativa de 3,32% agora em julho, e lá em outubro representou uma rentabilidade positiva de 4,67%. Então, aqui de fato a gente vê uma queda muito relevante em termos de distribuição e rentabilidade aí para o fundo nesse FDIC. Então, afetou muito a questão de rendimento e rentabilidade, ok? Agora a parte de fundos imobiliários, dois pontos que eu quero levantar. Eu imaginei que teria aumentado a participação em fundos de tijolo até pelo número. Lá em outubro eram apenas 3 FIIs de tijolo, hoje são 7 FIIs de tijolo. A gente vê, por exemplo, RECT, BTLG, RBRL, JSRE, XPEX, FATN e VFDL11. Porém, fui calcular a participação para entender se era isso e não é, ok? Lá em outubro era 5,4% a participação de FII de tijolo no portfólio e aqui em julho 5,77%. Então um aumento muito marginal, não é isso que gerou a queda de rendimento, embora o número de ativos realmente tenha aumentado. Marquei aqui em vermelho fundos de papel que tiveram uma queda expressiva de rendimentos. E claro, se os rendimentos desses FIIs que estão dentro do portfólio do VGHF11 caem, fatalmente o rendimento do VGHF11 vai cair também. A gente vê aí CVBI, que vinha com distribuição de 1,3, veio agora, por exemplo, com uma distribuição de 0,74. Canip também com quedas expressivas nos últimos rendimentos em razão da deflação. Vigip 11, mesma coisa. Bari 11 também, ok? Então, a gente vê que esse é outro ponto a se levar em consideração. Queda dos rendimentos dos FIIs que compõem a carteira de fundos imobiliários do VGHF11 acaba afetando também o rendimento do VGHF. Outro ponto muito relevante da gente entender essa queda de rendimento é observar que os CRIs da carteira do VGHF utilizam aí a referência M-2. Inclusive eles dizem aqui IPCA com 2 meses de defasagem. Para julho de 2022, utiliza-se a variação do IPCA abril de 2022. Então aqui, nesse mês de julho, a gente está utilizando ainda um IPCA positivo, 0,47. Mas a gente já sabe que julho e agosto tiveram IPCAs negativos. Então aqui é provável que nos próximos meses a gente tenha até um rendimento menor, porque aí a deflação vai bater de fato no rendimento do VGHF, então abre seu olho. E a título de curiosidade fui ver como é que estavam ali as taxas de IPCA antes de outubro de 2022, né, fazendo o M-2. Então, agosto 0,87, setembro 1,16, outubro 1,25. Então, de fato, isso trouxe uma rentabilidade muito mais elevada. A correção monetária que estava acruada nos CRIs impactou demais nesse rendimento, por isso que a gente viu 0,16, 0,18. Por alocação em ativo-alvo, aqui também a gente vai ver de forma clara modificações no portfólio que afetam essa rentabilidade e esse rendimento do fundo. A gente vê aqui que em CRI, lá em outubro, a gente tinha 66,3%. Houve uma redução da participação de CRI no portfólio para 58,2%. Aqui em FDIC, que traziam muita rentabilidade, a gente sai de 12,7% lá em outubro
para uma representação de 5,5% no portfólio. Então isso também afeta bastante. Aumento expressivo em fundos imobiliários, sai lá de 16,8% para 22,8%. Aqui no mercado acionário, eles saem de 3,7% para 5,8%. Aqui, claro, é uma visão de ganho de capital e esse ganho de capital não se fez tão fortemente. E também aí, em cenário de SPE, a mesma coisa, visando o longo prazo, sai de 0,3% no PL para 2%, então um aumento expressivo também. E do outro lado, por estratégia, a mesma coisa. A gente vê que sai de 87,2% da estratégia renda para 83,4%. E na estratégia valor sai de 12,8% para 16,6%. O que isso indica para a gente? Que o fundo ele está deixando aí o rendimento de curto prazo cair um pouquinho, visando uma alocação mais estratégica para longo prazo, para ganho de capital, ok? Então é isso que você tem que entender também. O portfólio foi mais moldado agora para uma visão de ganho de capital, para uma visão de TIR, então o rendimento no curto prazo caiu um pouquinho também. Complementando um pouquinho disso, a gente vê que na estratégia de renda, que tem aí essa participação de 84,9%, em CRI está com 61,7%. Lá em outubro era 66,5%. Em fundos imobiliários está com 18,5%. Lá em outubro era só 10,8%. A gente sabe que os fundos imobiliários tiveram um período bem longo aí com o IFIX em baixa, com dificuldade de ganhar preço. Em FDIC era 9,9%, caiu expressivamente aí para 4,6%. Então tudo isso a gente tem que levar em conta na redução de rendimento. Então, com essas explicações, com um vídeo bem curtinho, eu trago para você de forma muito clara por que o rendimento do VGHF11 vem caindo. Espero que eu tenha sanado essa dúvida, mas claro, a gente vai para aquele resuminho que todo mundo gosta para fazer um compilado de tudo isso, claro, agregar mais alguma informação. Importante, veja os dois outros vídeos que eu tenho aqui de VGHF. A gente traz a estratégia detalhada e muita informação relevante sobre essa questão de estratégia valor, estratégia renda, portfólio, alocação. Então vale muito a pena vocês verem esses dois vídeos, estão aqui no card para a gente conferir. Um ponto que eu acho bacana levantar é que o VGHF foi pioneiro nessa estratégia hedge fund e de fato ele veio com um mandato bastante amplo, conseguiu colocar isso em prática. A gente vê outros hedge funds aí que mais parecem FOFs, tá? Eles têm uma carteira com um pouquinho de CRI, uma carteira com muito fundo imobiliário. Aqui não, a gente vê que tem FDIC, tem SPE, tem ação. Então esse é um fundo de fato hedge fund e fica os parabéns aí pro pessoal da Valor nesse sentido, que eu acho que vale a pena entender que eles fazem um esforço de trazer de fato um fundo diferenciado. Comparáveis, muita gente pergunta, né, com quem que eu posso comparar o VGHF11? Trago aí BIM11, JSAF11, Game11, MCHF11. Esses fundos são multi-estratégia. Confesso para vocês que hedge fund de fato, o único que eu vejo é o VGHF11, mas a gente pode dar uma comparadinha aí, tirando algumas coisas, fazendo algumas exceções para BIM, JSAF, Game e MCHF11. Fiz aqui o print do que está previsto no regulamento do fundo como categoria de ativo-alvo e limite de concentração. Esse é um ponto bacana da gente conhecer, já reforcei isso em outro vídeo. Ações e cota de FII imobiliário até 10% do PL, debenture até 30% do PL, participação em SPE até 25%. Fazendo um disclaimer aqui, debenture já teve uma participação muito grande dentro do SPL inicialmente no fundo e eles conseguiram fazer muito giro nessas debentures, trouxe muito ganho de capital lá quando o fundo foi lançado. Cota de FIP imobiliário, CEPAC, cota de FII, então ele pode ter até 100% do portfólio em FIIs, de fato virando aí um FOF, até 100% em CRI, então virando um FII de CRI, até 30% em FDIC, que nunca chegou nem perto disso, foi bem menos sempre que isso, bem menos que 20%, e outros títulos imobiliários até 10%. Esses parâmetros são legais para você ter na cabeça e lembrar como que o VGHF11 pode transitar, sempre fazendo seus estudos, verificando os relatórios anteriores, como é que estão essas faixas de alocação. E por fim, resumindo então, por que os rendimentos caíram? Primeiro, redução das taxas no CRIs, como mostrei para vocês, saíram de IPCA mais 9 e CDI mais 5,3 para IPCA mais 8,75, CDI mais 4,2. Pode parecer pouquinho, mas toda redução afeta um pouquinho o rendimento. Rentabilidade negativa no FDIC, Azequest subordinado,
Isso foi muito impactante, que ele vinha contribuindo muito fortemente no resultado, inclusive teve aí essa rentabilidade negativa expressiva. Redução da exposição em CRI e FDIC e aumento expressivo em FI e aqueles aumentos também visando ganho de capital em ações e SPS, então visando um pouquinho mais de médio e longo prazo. Aumento de exposição na estratégia valor de 12,8% para 16,6%. Queda do yield dos fundos de papel que compõem a carteira, que são aí 17% do PL do VGHF11, então representa um pouquinho, então uma representação relevante também. E por fim, acho que vale a pena a gente acrescentar, nesse período aí de outubro a julho de 2022, houve 3 emissões, e foram emissões grandes. Lá em outubro, um aumento de 100% do fundo. Depois, em março de 2022, um aumento novo de 79% do fundo. E por fim, agora em maio, mais 40,8% de elevação do patrimônio líquido. Então a gente vê que o fundo cresceu demais. Ou seja, ele sai lá de 152,2 milhões de reais em outubro para 636,3 milhões de reais em 8 meses. E aqui acho que tem 2 pontos relevantes para a gente levar em consideração. Primeiro, um fundo pequeno é muito mais fácil de se alocar, é muito mais fácil de você girar a posição, fazer ganho de capital, fazer resultado. E além disso, toda oferta, por mais rápida que seja a alocação do fundo, gera um certo delay de distribuição de rendimento, salvo se o fundo consegue realmente fazer um bom resultado acumulado. É bom que se diga que a Valora tem um excelente track record em termos de alocação rápida, mas mesmo assim sempre acaba gerando um delayzinho, recurso que fica um pouquinho mais no caixa, recurso que demora um pouquinho mais para chegar e fazer a distribuição na nova base de cotistas. Pessoal, o que eu tinha para falar de VGHF11 era isso, demonstrando para vocês por que ele caiu de rendimento. Vídeo curtinho, bem direto, sem enrolação, espero que você tenha curtido, deixa o like, deixa o comentário. E para fechar, claro, falar para vocês do nosso livro. Pô, isso é muito legal. A gente produziu um livro de FIAGRO, tá? O primeiro livro de FIAGRO. Então, conto aí com a sua participação. O livro tá no Hotmart, tá na Wiclap. Então, se você quer o físico, tá no Wiclap. Se você quer o digital, tá na Hotmart. Ajuda a gente também. Foi um projeto muito bacana, mais de 200 páginas, trazendo muita informação e introduzindo você aos FIAGRO. Tenho certeza que esse segmento vai crescer demais. E se você adquirir o livro, vai trazer muito conhecimento e muito mais tranquilidade para poder investir nesse segmento. Claro, quero o seu feedback também. Valeu, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.